Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Davi, estamos fazendo uma série chamada Repensando a História. E hoje queremos ligar os pontos, né, da Segunda Guerra Mundial, da própria Guerra Fria e do capitalismo financeiro global. Para a gente entender esse assunto, para a gente poder ligar os pontos, eu quero começar dizendo que a Segunda Guerra Mundial ela tem como consequência, ela tem como causa principal a própria finalização da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um tratado imposto sobre a Alemanha, onde ela tomou sobre si toda a culpa da guerra. Teve que pagar todo o prejuízo material, humano. E o grande propósito desse tratado, imposto principalmente pela Inglaterra e pela França, mas com o aval dos Estados Unidos, foi destruir a estrutura industrial alemã e tirar a Alemanha da disputa pelos mercados mundiais. A gente sabe, né, todos vocês que estudam história, sabem que a Alemanha só se unificou no século XIX. Não só a Alemanha, mas também a Itália. São dois países, né, dois estados nacionais que só surgem no final do século XIX. E esse processo, né, de unificação, tanto italiano como alemão, vai acabar ameaçando tanto a França como a Inglaterra. A França porque nesse processo de unificação alemã houve uma guerra entre a Prússia e a França, né, a Prússia foi o estado que unificou a Alemanha, chamado Guerra Franco-Prussiana, onde a França foi derrotada, perdeu territórios e passou a nutrir um revanchismo contra a Alemanha. A Inglaterra, por sua vez, viu na Alemanha uma ameaça para o seu domínio, né, imperialista, econômico, né, industrial, já que a Alemanha, antes de se unificar, no final do século XIX, os estados germânicos em torno da Prússia já tinham formado uma espécie de acordo comercial, chamado Zollverein, que é um dos primeiros acordos comerciais que acontecem na Europa, iria servir até de modelo para o futuro mercado comum europeu, União Europeia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, mas esse acordo foi muito importante, porque difundiu o industrialismo entre os estados germânicos e quando houve a unificação, a Alemanha já era uma potência industrial e passou a correr atrás de mercados, né, que já estavam fatiados aí entre as grandes potências, principalmente Inglaterra e França. Então, apesar de que o estupim da guerra, a guerra tem outras causas, né, especialmente a corrida armamentista, a indústria armamentista é uma das causas da guerra, e problemas ligados ao nacionalismo sérvio, que vai ser o estupim da guerra, né, o assassinato do herdeiro do trono austríaco Francisco Ferdinando lá na cidade de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, que todo aluno de história sabe de cor, né, e que vai dar início a esse conflito, já que as nações elas tinham acordos entre si, tratados secretos de cooperação. Então você tem aí a corrida armamentista de um lado, e de outro lado essas políticas de aliança que arrastaria todos os países para a guerra, caso acontecesse algum conflito localizado, que foi o que aconteceu lá na Península Balcânica, né? Mas daí para frente, a guerra já passa a ter o protagonismo tanto da Alemanha, né, com a sua indústria armamentista também, como da França e da Inglaterra. A França porque quer destruir a Alemanha por causa de revanchismos que ela nutriu depois da derrota da Guerra Franco-Prussiana, e a Inglaterra que quer tirar a Alemanha da corrida pela disputa de mercados. E é por isso que, apesar de que havia um equilíbrio de forças, né, essa guerra termina por causa de uma proposta norte-americana
chamado 14 pontos de Wilson, onde a Alemanha iria se render para que a guerra terminasse, mas ninguém iria ser culpado pela guerra. Havia uma série de detalhes de pontos desses 14 pontos de Wilson que faziam com que a guerra terminasse e cada um levasse seu prejuízo para casa. Mas depois que a Alemanha se rende, né, derruba o império, proclama a república, para colocar a culpa da guerra no império e tudo mais, aquela questão política, na hora de assinar os tratados, nem França nem Inglaterra aceitaram os 14 pontos de Wilson. Ao contrário, impuseram o chamado Tratado de Versalhes, que colocava sobre a Alemanha toda a culpa da guerra e, além do mais, a Alemanha teria que pagar todo o prejuízo, perderia territórios e ainda teria que ser desmilitarizada. Ou seja, né, claramente esse tratado mostra que tanto a Inglaterra como a França querem aproveitar dessa guerra para tirar a Alemanha da disputa pelo domínio de mercados, né? Vamos lembrar que nós ainda estamos na fase do imperialismo, apesar de que nós vamos ver logo em seguida o surgimento de uma outra forma de capitalismo que vai acabar gradativamente tomando, né, o mercado mundial, que é o capitalismo financeiro, né? Esse capitalismo financeiro ele vai superar, né, o capitalismo industrial na medida em que os grandes bancos, o capital financeiro, se apropria das indústrias, né? E começa a globalizar o capitalismo de uma forma que nunca vista antes, né? Com o domínio e protagonismo do capital financeiro, que se internacionaliza. Então esse é o contexto, né? As consequências do Tratado de Versalhes na Alemanha, que vai destruir a infraestrutura alemã, que vai levar a Alemanha a uma crise sem precedentes. Essa crise vai se agravar, não só da Alemanha, mas principalmente dos países perdedores da Primeira Guerra Mundial, depois da crise de 1929, que já é a primeira crise do capital financeiro, né? Capital financeiro esse que surge aí a partir da Primeira Guerra Mundial, né? E que vai, em 1929, enfrentar a sua primeira grande crise, que vai atingir o mundo inteiro. Tudo isso vai agravar as condições econômicas, né, dentro da Alemanha. Você sabe que no capitalismo toda crise é repassada para a classe trabalhadora, né, porque aqueles que têm aquela reserva de capital, eles conseguem superar essa crise, mas os trabalhadores são os que pagam a conta. E quando essa crise cai sobre os trabalhadores alemães, o que vai acontecer? As ideias socialistas começam a ganhar impulso dentro da Alemanha. Vamos lembrar um fato que eu mencionei aqui já, mas que é desconhecido para muitos, que antes da morte de Lenin, né, o grande líder da Revolução Russa, ele reconheceu que o que tinha acontecido na Rússia não era aquela revolução socialista feita pelos trabalhadores, a revolução socialista de caráter democrático, não era aquele socialismo, né, da ditadura do proletariado preconizado por Marx. Esse nunca aconteceu, infelizmente. Mas, diante da crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, os partidos socialistas, especialmente o Partido Bolchevique, ganhou força para manipular as massas, mobilizar as massas, né, e chegar ao poder. E esse partido vai praticamente, gradativamente, passar a dominar a Rússia, depois a União Soviética, dando lugar também para dentro do partido surgir um ditador que foi Stalin, né? É um ditador no sentido clássico da palavra. Então, na verdade, se a coisa já não começou da melhor forma, apesar dos alcances, né, alcançados dentro da Rússia, acabou virando uma ditadura. E é por isso que no final da vida de Lenin ainda, ele reconhece, né, que não havia condições ainda na Rússia para se fazer essa revolução. Que o único país da Europa que ele via condições era a Alemanha.
E agora, olha bem, nós temos uma crise gerada pela Primeira Guerra dentro da Alemanha, Tratado de Versalhes. Nós temos essa crise caindo sobre a classe trabalhadora. Nós temos uma classe trabalhadora muito politizada, muito consciente na Alemanha. Com isso, os partidos socialistas vão ganhando força diante da crise. Nós temos esse testemunho de Lenin, né, reconhecendo que realmente a Alemanha seria o país onde pudesse acontecer essa revolução. E é por isso que a burguesia alemã, né, especialmente já a burguesia financeira alemã, que já está protagonizando, né? Porque você sabe que toda vez que nós temos uma crise do capitalismo, o grande capital financeiro acaba superando essa crise, comprando as indústrias e controlando a economia, né? Isso vai acontecer na Alemanha também. E esse capital financeiro, essa burguesia, tanto industrial que ainda permanece, como a burguesia financeira, vê que a democracia passa a ser um risco na Alemanha. Presta bem atenção. Porque eles entendiam que naquela situação de crise do capitalismo, democracia é sinônimo de avanço do socialismo. Então eles têm que parar essa democracia e aí eles resolvem o quê? Financiar, apoiar a extrema-direita, né? Aqueles partidos que são antidemocráticos, que são nacionalistas, o movimento nacionalista também é um movimento do século XIX. E assim Hitler, um ex-herói de guerra, com seu partido, o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não confunda nacional-socialismo com socialismo, né? Nacional-socialismo é o nome do partido nazista que tem justamente essa proposta, né, de um Estado totalitário, forte, né, e que garante tanto os interesses da burguesia, mas assegura também os direitos dos trabalhadores. Esse discurso que aqui na América Latina foi chamado de trabalhismo, essa ideologia, né, trabalhista, que está integrada no fascismo, né? Porque o fascismo tem essas características. O nazismo é uma espécie de fascismo, mas com esse ingrediente de racismo, né? É um fascismo racista, porque pregava a superioridade da raça alemã, pregava a pureza da raça, né? E esse partido, né, nacional-socialista, vai chegar ao poder com apoio da burguesia. Esse é um ponto importante. E essa chegada ao poder do partido nazista na Alemanha vai reforçar os demais partidos fascistas da Europa. Então Mussolini, né, que já tinha chegado no poder até antes mesmo que Hitler, vai ser fortalecido. Franco na Espanha, com apoio da Alemanha, esse sim, com apoio da Alemanha, vai chegar ao poder. Salazar em Portugal e em diversos... dentro da Polônia também há uma forte movimentação fascista, né? E, inclusive a Polônia vai ser o pivô, né, dessa Segunda Guerra Mundial. E Hitler vai suspender o pagamento das dívidas impostas pelo Tratado de Versalhes, vai remilitarizar a Alemanha, violando o tratado. Vai anexar a região dos Sudetos, da Tchecoslováquia. Primeiro, antes de tudo, ele vai se unir com a Áustria, né, que era proibido pelo Tratado de Versalhes. A Áustria, que é um país também de origem germânica. Então você começa a ver a Alemanha se unindo aos demais germânicos, se remilitarizando, mostrando claramente que vai partir para a guerra. Mas o pivô sem sombra de dúvida, esse acordo que a Alemanha faz com a União Soviética, uma coisa que surpreendeu, né, toda a Europa, porque uma das características do nazismo é o combate ao comunismo, né? Eles são anticomunistas. O discurso máximo deles é chegar ao poder para salvar o capitalismo da ação comunista, né? Então há todo um discurso e ele faz esse acordo com a União Soviética e acaba, nesse acordo, dividindo a Polônia. Claro, com apoio até
dentro da Polônia por parte dos fascistas da Polônia, né? Tanto é que essa parte da Polônia que vai ficar sob o domínio nazista vai implantar um modelo fascista. E isso vai ser o estopim da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que Hitler antes ele fez uma série de violações do Tratado de Versalhes e Inglaterra, França, nada ou pouco fizeram além de protestar. É também uma das causas da Segunda Guerra Mundial, a chamada política de apaziguamento, defendida principalmente pela Inglaterra, né? A Primeira Guerra havia traumatizado a Inglaterra e a opinião pública inglesa não estava muito a favor da guerra. Então era preciso tempo para convencer a opinião pública, para manipular, né, a opinião pública, para apoiar, né? Depois dessas violações do Tratado de Versalhes, começou a haver uma abertura para o rearmamento na Inglaterra, na França também. Mas aí, quando chega em 1939, com a invasão da Polônia, houve a declaração de guerra e começa a Segunda Guerra Mundial. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte. Essa Segunda Guerra Mundial, ela vai ter, lógico, a vitória da Alemanha na primeira parte da guerra, porque eles tinham uma estratégia, né, chamada Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Eles tinham toda uma estratégia de guerra, com menos soldados, com menos armamentos, com menos infraestrutura. Eles faziam ataques maciços por ar, por terra, usando blindados, e a vitória era bem fulminante. Chegaram até a tomar a França, né? E eles só não conseguiram ganhar a guerra da Inglaterra, né? E a Inglaterra ficou um tempo sozinha na guerra. Os Estados Unidos, o capital financeiro dos Estados Unidos, que estava praticamente investindo, né, nos aliados, né? Tanto na Inglaterra como na resistência francesa, né? E aí nós vamos ter aí esse período de vitórias macistas e conquistas alemãs, e estabelecimento do regime nazista por toda a Europa Oriental, dominada pela Alemanha. E com a derrota da guerra na Inglaterra, esse é um ponto importante, a Alemanha ficou sem saída. Ela fica sem saída porque ela não tem infraestrutura, esse é o grande problema da Alemanha, né? Ela não tem recursos para manter uma guerra longa. Se ela tivesse conseguido invadir a Inglaterra, ela teria praticamente dominado toda a Europa Ocidental. E ela ficaria mais tranquila, mas ela não conseguiu. Então ela não teve outra saída a não ser trair aquele acordo feito com a Rússia e buscar na União Soviética, né, principalmente ali na região da Ucrânia, o trigo necessário para manter seus soldados e outros recursos, né, minerais, fabricação de blindados, fabricação do aço, né, e da sua infraestrutura de guerra, de armamentos. Então ela não tinha saída, então ela tinha que realmente buscar isso na União Soviética, que tinha aí a região mais rica em recursos da Europa. O problema é que por causa dessa aliança que Hitler tinha com Mussolini, e Mussolini também ele tem suas ambições imperialistas, mas ele não tinha estrutura, né, nem estratégia militar. Então todos os ataques que Mussolini fazia, ele acabava tendo que precisar da ajuda da Alemanha. Então a Alemanha teve que várias vezes socorrer os italianos, de alguma forma encantoados, porque não conseguiam, apenas com sua estrutura militar, cumprir os seus interesses de conquista. E isso vai atrasar a Alemanha nesse intento de invadir a União Soviética. O plano era invadir a União Soviética na primavera, mas todos esses atrasos fizeram com que a Alemanha só conseguisse começar esse processo de invasão no outono, um período muito chuvoso. O outono na Rússia é muito chuvoso
e isso gera uma lama, um barro, que é conhecido até como raspa de pizza, e isso vai atolar os blindados da Alemanha dentro da União Soviética, da Rússia, que é o maior país da União Soviética, né, da extinta União Soviética. E isso vai atrasar ainda mais. Depois vem o inverno. Aquele mesmo inverno que derrotou Napoleão. Você pode perguntar, mas Hitler não sabia disso? Sabia, mas como ele achava que os alemães eram superiores, ele tinha na cabeça dele que os franceses foram derrotados na Rússia porque não eram alemães. Essa prepotência, né, que característica gerada pelo racismo alemão, né, vai ser a causa da derrota de Hitler. Hitler, então, vai começar a ser derrotado na União Soviética, vai começar a ser empurrado de volta pelos soviéticos. Então, os soviéticos são os grandes vencedores, os maiores vencedores, né, os que deram início a essa derrota alemã, derrota nazista. E os soviéticos vão começar a empurrar os alemães de volta ali pela frente oriental. Com isso também, vamos lembrar que os Estados Unidos já tinham entrado na guerra. A entrada da União Soviética na guerra é no mesmo período que os Estados Unidos entram. É claro que os Estados Unidos já entram na Segunda Guerra Mundial. Eles vão entrar por causa do ataque japonês a Pearl Harbor. Muitos dizem que esse ataque os americanos deixaram acontecer, né? Há várias razões para isso, né? O serviço secreto já sabia desse ataque. Afinal de contas, os Estados Unidos tinha dado um ultimato para o Japão de sair da China, que era uma área de interesse ocidental, porque o Japão havia invadido a China e estava ali. E para forçar o Japão, né, porque o interesse imperialista do Japão é ali no Oriente, né, no Pacífico. Ele quer dominar o Pacífico. Enquanto que a Itália queria dominar ali a orla do Mediterrâneo, que era o antigo território do Império Romano. Mussolini tinha essa ideia, né, de trazer a Itália de volta ao domínio do Império Romano. A Alemanha quer a Europa Ocidental, né, ela quer ter o domínio de toda a Europa Ocidental. Então a Alemanha quer a Europa Ocidental, a Itália queria a orla do Mediterrâneo, aqueles países em volta do Mediterrâneo, e o Japão, né, que é outro aliado, queria o Império no Pacífico. E foi essa entrada do Japão, né, na guerra e seu interesse, que vai conflitar com o interesse, principalmente do capital financeiro americano. Então esse ultimato para que o Japão deixe a China, e para forçar isso vai suspender a venda de petróleo para o Japão, e o Japão não tem esse recurso, né? Essa é uma característica do Japão, apesar de toda a potência tecnológica que o Japão tem hoje, né? E adquiriu depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa época da Segunda Guerra ele tinha uma potência militar, que não era tão poderosa assim, mas era uma potência militar, e ele estava justamente buscando recursos que ele não tem, porque um dos pontos fracos do Japão é a falta de recursos. São 3.200 ilhas de origem vulcânica com quase nada de recurso. Então eles não têm petróleo, eles não têm minério de ferro, eles não têm carvão suficiente para bancar o desenvolvimento industrial. Então eles também, como eram todos os países imperialistas europeus, iriam buscar isso, né, na China, que é uma potência em termos de recursos. Mas isso conflitava com o interesse dos Estados Unidos, e quando eu falo dos Estados Unidos agora, nesse período, é do capital financeiro americano, porque esse capital financeiro já domina tudo, né? Domina a política, domina as indústrias, domina a agricultura. Os grandes bancos já têm um domínio nos Estados Unidos. Importante. Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai suspender a venda de petróleo para o Japão, e vai forçar o Japão a ir buscar esse petróleo na Indonésia. Mas para isso tem que passar pelo Estado americano no Pacífico, né? Estrategicamente dominado ali no Pacífico, que é o Havaí. Então ele tem que neutralizar a força, ele tem que fazer um ataque surpresa para neutralizar a força naval que está nessa base do Havaí, Pearl Harbor. E ele vai fazer isso.
Acontece que o serviço secreto americano já sabia desse ataque. E alguns dizem que eles, por isso, vão tirar a principal força naval de Pearl Harbor e deixar que esse ataque covarde, né, aconteça, sem declaração de guerra, justamente para mobilizar a opinião pública americana e para apoiar a entrada dos Estados Unidos na guerra. E é o que vai acontecer. Então esse ataque de Pearl Harbor vai ser a causa da entrada dos Estados Unidos, justamente quando a União Soviética entra, depois da invasão. Então nós temos agora esses aliados, né? A Inglaterra, que ficou ali na Europa Ocidental, a resistência francesa, já que a França está sob o domínio nazista, os Estados Unidos, que entram na guerra, né? Por causa que o prejuízo que ele teria com a derrota dos países que receberam financiamento dele, né? Financiamento dos grandes bancos americanos, Inglaterra, França. Então eles tinham que entrar nessa guerra e não deixar a Alemanha realmente estabelecer seu domínio. Apesar de que, eu quero falar uma coisa importante, naquela política de apaziguamento, né, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, numa certa forma, apoiaram a chegada de Hitler ao poder. É claro que eles não sabiam de todas as intenções que Hitler tinha de domínio da Europa Ocidental. Naquele momento era só um apoio, né, velado para justamente não permitir que os trabalhadores alemães tomassem o poder. E a Alemanha se tornasse uma social-democracia modelo no mundo, né? E chegasse realmente ao ideal comunista, né? Então, Hitler, num certo sentido, ele é uma criação dessa política americana, inglesa, francesa, de impedir, diante da crise, onde os trabalhadores mais sofrem, que esses trabalhadores cheguem ao poder pela via democrática e se implante um socialismo, né? E seja o começo do fim do capitalismo. Não, agora, depois de tudo que Hitler fez, ele é o grande inimigo. Então nós temos a União Soviética traída, né, no seu acordo, nós temos os Estados Unidos entrando após o ataque do Japão, e então nós temos duas frentes. Presta bem atenção. Nós temos a frente oriental, onde a União Soviética está empurrando a Alemanha de volta. Só que à medida que ela vai entrando na Europa Oriental, ela vai apoiando revoluções socialistas. Então é nesse processo de empurrar a Alemanha de volta, né, o exército alemão de volta para a Alemanha, que a Europa Oriental vai se tornando socialista. E os Estados Unidos estão lutando principalmente ali na frente, na África, né? Ali no norte da África, empurrando os alemães, né, com os aliados, e na direção ali do Mar Mediterrâneo, Itália, e é justamente na campanha da Itália que o Brasil vai entrar na guerra também, vai mandar uma força expedicionária, né, para lutar na guerra da Itália. Ali eles estão tentando empurrar os alemães de volta para a Alemanha, para chegar na Alemanha e tomar a Alemanha, né? Mas essas duas frentes, ao ver dos Estados Unidos, são preocupantes, principalmente por causa da União Soviética. E é aí que começa a Guerra Fria. Presta bem atenção, aí começa a Guerra Fria. Porque os Estados Unidos não podem deixar que a União Soviética chegue na Alemanha primeiro. Porque ela vai promover uma revolução socialista ali, e esse socialismo vai dar certo. Vai ser realmente um socialismo democrático, e que vai se tornar, a Alemanha vai se tornar o centro de difusor de um socialismo que realmente é uma alternativa ao capitalismo. Então eles não podem deixar isso acontecer. É por isso que eles vão abrir uma terceira frente. E aí que entramos no dia D, desembarque da Normandia, né? Aqui você vê imortalizado aí por aquele filme o Resgate do Soldado Ryan, né? Que mostra aí de uma forma muito impressionante o desembarque da Normandia pelos aliados, mas principalmente pelos Estados Unidos, onde eles vão entrar na França para poder chegar na Alemanha. E esse é um ponto importante que a gente precisa mencionar aqui. Mas antes de falar sobre isso, eu queria só voltar aqui e mostrar para vocês um livro chamado O Judeu Internacional.
Esse livro foi escrito por Henry Ford, nos anos 20. E nesse livro, Henry Ford, além de ser o pai da linha de montagem, né, da indústria em série, né, todo mundo lembra do Henry Ford por causa disso. Mas Henry Ford também, ele era um cara muito chegado a uma teoria da conspiração. Então ele tem esse escrito aqui, onde ele coloca os judeus no centro do capitalismo financeiro. Então ele tinha uma ideia que o capitalismo financeiro, né, era uma forma dos grandes bancos judeus dominar o mundo. Então, quando a gente fala de capital financeiro, na cabeça do Henry Ford, é o capitalismo controlado por judeus. Nós sabemos que o capital financeiro é o capitalismo controlado pelos grandes bancos, pelo capital financeiro. Mas o Henry Ford, ele acreditava que por trás desses grandes bancos estavam os judeus com o seu projeto de dominação do mundo, né? Então ele via o sionismo, que já existia desde o século XIX, não apenas com o interesse, né, de retomar o antigo território da Palestina e fazer ali o Estado judeu, mas ele achava também que os judeus não parariam aí, eles iriam dominar o mundo. E eles já estavam dominando os Estados Unidos na cabeça do Henry Ford. Então esse livro, né, foi um livro polêmico na época, chegou na mão do Hitler. Chegou na mão do Hitler. O Hitler, então, leu esse livro e foi profundamente influenciado. Então, o antissemitismo, né, que já existia por causa do fato dos trabalhadores judeus estarem nos partidos socialistas, né, então havia muitos judeus na Europa e muitos líderes judeus nos partidos socialistas. Então, essa já era uma frente de antissemitismo muito grande. Então, o judeu já era perigoso porque está à frente da luta trabalhista. Agora, né, os judeus passam a ser um perigo porque eles estão à frente do grande capital internacional, do capitalismo globalizador, capitalismo financeiro. E isso vai fortalecer o antissemitismo nazista, porque agora Hitler não só quer exterminar os trabalhadores judeus, mas ele também quer exterminar os donos do grande capital, porque ele quer esse dinheiro. Isso vai abrir a mente do Hitler, pensando assim, se os judeus estão detendo esse dinheiro todo, nós podemos, e ele tentou ganhar primeiramente os judeus para o lado, os judeus endinheirados para o lado do Terceiro Reich, né, do seu projeto de dominação. Quando ele vê que ele não vai ter esse apoio, ele começa então a perseguir violentamente os judeus, porque ele quer financiar o Terceiro Reich com dinheiro judeu. Então tá aí. Ele inclusive condecorou Henry Ford. Henry Ford foi na Alemanha, foi condecorado por Hitler por causa dessa obra que para Hitler era uma grande revelação, né? E ajudou muito nessa ideia do antissemitismo nazista, né? Mas voltando lá ao dia D. O dia D é uma tentativa dos aliados, principalmente dos Estados Unidos, de chegar na Alemanha primeiro, chegar em Berlim. Você sabe que isso não deu certo. Eles acabaram chegando junto. Por isso que a Alemanha vai ser dividida, uma parte sob a influência da União Soviética, que seria mais tarde a República Democrática Alemã, e a outra, a República Federativa Alemã. E aí nós vamos ter depois o Muro de Berlim, todo o contexto da Guerra Fria. Mas a Guerra Fria começa com o dia D. Outro ponto importante na Segunda Guerra, ligado à Guerra Fria, é a bomba de Hiroshima, onde os Estados Unidos tenta mostrar para a União Soviética o poderio que naquele momento só os Estados Unidos tinham. Espero que você tenha gostado. Vamos voltar a falar sobre isso. E muito obrigado pela sua atenção até agora.